O santo do dia 29 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Pedro e São Paulo apóstolos, as principais lideranças da Igreja Católica, e também a história de vida dos santos e beatos celebrados no dia 29 de junho na Igreja Católica. Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido as principais lideranças da Igreja Cristã Católica primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelos missionário. Pedro tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André, pescador, foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Deixando tudo, seguiu o Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida pública do Senhor Jesus, que lhe deu o nome de Pedro. Um homem simples, impulsivo, falou muitas vezes em nome dos apóstolos e não hesitou em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre suas pregações. Foi o primeiro a responder ao Mestre: Senhor, para que iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículos 66 a 68. Diante da pergunta que Jesus Cristo fez aos discípulos: também vocês querem ir embora? Pedro, em princípio fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminou a sua morte por crucificação. O próprio Senhor Jesus o confirmou na fé após a sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando intérprete pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, que o tornou líder da primeira comunidade católica cristã. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja Católica. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares sobre a terra será ligado também no céu. Tudo que desligares da terra será desligado no céu. São Pedro é o pastor do rebanho santo, e na sua pessoa nós, seus sucessores, que temos o sinal visível da unidade, da comunhão, da fé e da caridade. São Pedro pregou no dia de Pentecostes e selou o seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos católicos, sendo crucificado de cabeça para baixo. O seu próprio pedido por não ser julgar digno de morrer com o seu Senhor Jesus Cristo. Escreveu 2 epístolas e principalmente foi a fonte de informações para que Marcos Evangelista escrevesse o Evangelho de São Marcos. Saulo, que depois viria chamar São Paulo, era natural de Társio, recebeu a educação de Esmeralda aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei da época. Tornou-se fariseu zeloso ao ponto de perseguir e aprisionar os cristãos católicos, sendo responsável pelas mortes de muitos cristãos católicos. Converteu-se à fé cristã católica enquanto perseguia os cristãos católicos no caminho de Damasco, na Síria, quando o próprio Senhor Jesus ressuscitado lhe apareceu e chamou para o apostolado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Recebeu o batismo do Espírito Santo, preparou-se para o ministério. Desde então, converteu-se e começou a pregar o cristianismo e a fé católica para todos os pagãos, viajando pelo mundo, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o ministério de sua paixão, morte e ressurreição. O apóstolo do Gentil tornou-se um grande missionário e doutrinador e fundado muitas comunidades. De perseguidor
aos cristãos católicos, passou a ser perseguido, sofreu muito pela sua fé e foi coroado como martírio, sofrendo a morte por decapitação. Foi morto em Roma pela ordem do imperador Nero, aonde o imperador mandou arrancar sua cabeça. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo do gentio. Senhor, hoje que quero te pedir por tanto santo da Igreja Católica, que pela intercessão de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja Católica, possamos ser sempre fiéis à fé e à doutrina que o próprio Cristo nos deixou pela Santa Amada Igreja Católica, hoje e sempre. Amém. Outros santos e beatos celebrados também no dia 29 de junho na Igreja Católica. Em Narni, na Umbria, também na região da Itália, São Cássio, bispo, a qual, como narra o Papa São Gregório Magno, oferecia todos os dias sacrifício e expiação, todo banhado em lágrimas, e dava em esmola tudo o que tinha. Finalmente, no dia dos Santos Apóstolos, que todos os anos costumava ir a Roma, quando celebrava a missa na sua cidade e distribuiu todos o corpo de Cristo, partiu ao encontro do Senhor, no século VI, no ano de 558. Em Krut, na Garantia, atualmente na Áustria, Santa Étima, uma condessa que viveu viúva 40 anos e deu generosamente muitos dos seus bens aos pobres e à Igreja Católica. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1045. No braço de mar frente na ilha de Maiorca, na região da Espanha, o beato Raimundo Lúlio, religioso da Ordem Terceira de São Francisco e mártir, homem que grande cultura, eremita doutrina, estabeleceu o diálogo fraterno com os cisarenos que lhe anunciaram o Evangelho. Morreu martirizado no século XIV, no ano de 1316. No território de São-Louis, junto a Chancias, no Ebres, na província da Síria, santos mártires Paulo Wickham e seus filhos João Batista Wickham, Nathanael Wickham e seu sobrinho Paulo Wickham, que durante as perseguições dos Wickham, porque se declararam cristãos católicos, mereceram todos ao mesmo tempo a coroa do martírio. Foram martirizados no século XX, no ano de 1900. Em Junjuan, o vilarejo na província da China, a Santa Maria de Shui e sua filha Madalena de Fujuan, mártires que na mesma perseguição, retiradas de um canavial, aonde se tinham escondido, morreram pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santa Amada Igreja Católica, sendo as seguido encarniçada no sepulcro ainda viva, enterradas viva, no século XX, no ano de 1900. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de junho, dia em que a Igreja celebra a história de vida de São Pedro e São Paulo, apóstolos, os principais líderes da Igreja Católica no século I.